Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta quarta-feira, a presença do empresário Nelson Fernandes, ele que pertence ao PTB do Guarujá, e também outro colega de partido, o Pedrinho Sá, do PTB de Cubatão. Vamos debater aqui assuntos da região e, lógico, falar dos aspectos eleitorais. Mas a notícia que caiu como uma bomba no Guarujá, Nelson Fernandes, o jornal Cidade de Guarujá, do SACI, publicou o aumento da tarifa de ônibus. Parece que a tarifa de ônibus vai para R$3. Boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde, telespectador, telespectadora. É um prazer estar aqui no seu programa outra vez. Saiu esse final de semana, no jornal Cidade do Guarujá, que o Conselho Tarifário estava reunido para aumentar o preço da passagem para R$3. Eu acho isso um absurdo, Augusto, Pedrinho, porque a população está ganhando menos. O Guarujá foi a cidade de toda a Baixada que mais aumentou o desemprego, 2% a mais de desemprego que toda a nossa região. Não foram criados novos empregos. E a prefeita, pelo que saiu no jornal, quer aumentar o preço da passagem para R$3. Tarifa de ônibus a R$3, prefeito estuda novo aumento. Então, e ela, na campanha da prefeita, na época, quando foi candidata a prefeita, ela fez um movimento enorme, entrou na justiça, tudo para baixar o preço da passagem para R$1,70, dizendo que era o preço justo da passagem naquele momento, né? E aí depois, quando entrou na prefeitura, aumentou para R$2,40 e depois R$2,60, né? E aí o Claudinho Paes Rodrigues saiu do Conselho Tarifário, o João Moia também saiu, porque ficaram com vergonha na cara de ter prometido uma coisa para a população e depois fazer outra, né? E a prefeita agora aí, que a gente está vendo, que é aumentar o preço da passagem. Mas, Augusto, com certeza, antes da eleição, ela não vai aumentar. Que ela pode ser, não é tão burra assim, né? Mas depois da eleição, pelo jeito, a passagem deve ir para R$3. R$3 no Guarujá. Tá aí, é um absurdo, porque no plano de governo dela estava para ficar R$1,70, né? Então você vê quase 100% de aumento em relação... Mas olha, é um absurdo ter uma passagem de ônibus a R$3. No caso de Cubatão, o munícipe paga um valor, mas a prefeitura subsidia. Boa tarde e obrigado pela participação, Pedrinho. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a você que nos acompanha aí hoje. Realmente é um absurdo. Eu estava escutando vocês falarem e Cubatão tem a passagem mais cara da região. É só ver os percursos que tem no Guarujá. Em Cubatão paga-se R$2,50 na tarifa lá no ônibus e mais 75 centavos subsidiado pela prefeitura, dá um total de R$3,25 a passagem. É um valor alto. Acho que é o mais caro do Brasil, provavelmente. Pelo trajeto, você colocou muito bem. Exatamente. E tudo plano, não tem dificuldades, é um trajeto que não tem dificuldade. Então, não se justifica o valor que é desembolsado hoje pela prefeitura. E a gente precisa rever essa situação com muita seriedade. Olha, é interessante porque no caso de Cubatão e Guarujá, são as únicas duas cidades que não pertencem ao monopólio da Piracicabana. Guarujá é a Translitoral e Cubatão é a Translíder, a antiga Bom Jesus. Mas é que esse monopólio do transporte, né, Augusto, é uma coisa muito ruim para as cidades, né? A gente vê outras cidades que têm várias empresas atuando, aí você tem um transporte melhor, um transporte mais barato, as pessoas ficam menos tempo no ponto de ônibus para pegar o ônibus passa com mais frequência. Então nós temos que acabar com esse tipo de monopólio no transporte coletivo de todas as cidades brasileiras. E aqui na Baixada se instalou a máfia das companhias de transporte coletivos, tendo esse monopólio. Está na Constituição Federal de 88, que é proibido qualquer tipo de monopólio em qualquer tipo de serviço público. E a concessão de transporte público é um serviço público. Então nós temos que acabar com esse monopólio. O Guarujá tem um contrato de 15 anos que vai vencer agora, o ano que vem, em 2013 para 2014. E nós temos que estudar e criar transporte alternativo na nossa cidade. Agora com a metropolização da Baixada, nós temos que ter um transporte metropolitano.
A pessoa pega o ônibus aqui, vai para Cubatão, naquele percurso de 2 horas, ele pode usar o bilhete em outro percurso, como é em todas as cidades. São Paulo é assim, o ABC é assim. Nós temos que fazer a integração dos ônibus, do transporte coletivo, em toda a região metropolitana. É isso que eu sou. Guarujá, por exemplo, Augusto, é uma cidade que você paga para entrar e para sair. Ou você tem que entrar de barquinha, ou tem que pagar o pedágio, ou você tem que pagar a travessia. Então nós temos que dar esse transporte, está incluído no preço do ônibus, porque mais de 50 mil pessoas por dia atravessam as barcas de Santos para o Guarujá, de Guarujá para Santos, pagando ainda o preço da passagem da barca. Eu acho que esse preço tem que estar embutido junto com o ônibus e a pessoa poder se deslocar para todo o serviço, que é um absurdo. Ela desce aqui, atravessa 400 metros, tem que pagar R$2 para ir e para voltar. Então, acho que nós temos que acabar com essa cobrança nessa barquinha. Está incluído já no preço do transporte. Nelson, acompanha essas imagens. No Guarujá, no bairro do Santo Antônio, os moradores estão reclamando de um canal que passa sob a calçada, na rua Paulo Orlandim. Segundo eles, olha aí, tá vendo o canal? A prefeitura diz que tem que deixar aberto o canal para receber limpeza. E os moradores, eles estão reclamando, dizendo que na subida da maré, ou quando há chuvas, que transborda, alagando toda a rua. E além da enchente, as águas escondem os buracos sem tampas da calçada. A prefeitura alega que não pode pôr tampas para evitar que a água... Bom, resumindo... Olha a lambança que a Prefeitura de Guarujá promove na rua Paulo Orlandim, no Santo Antônio, Nelson. Todo o bairro do Santo Antônio, Augusto, sofre com o problema das cheias, né? Qualquer chuva transborda ali, e essa rua é uma das principais ali que transborda. Então, claro que nós temos que tampar os canais, só que tem que deixar as áreas de escape para retirar as tampas e fazer a limpeza. Porque o canal aberto do jeito que está, o pessoal joga sujeira, joga lixo, animais mortos, e aí fica aquele mau cheiro para toda a vizinhança. Nós temos que tapar os canais e poder abrir a tampa como uma boca de lobo. Você coloca a tampa da boca de lobo. Assim, não ficar exposto do jeito que está. E ali a prefeita prometeu que ia fazer a drenagem de todo Santo Antônio para não ter mais o problema das cheias, mas ficou só no discurso, e agora no seu final de governo praticamente nada fez pelo Santo Antônio. Olha, essa rua é ao lado da prefeitura. Ao lado, em frente à prefeitura. 2 quadras da prefeitura. Esse final de semana que choveu todos esses dias, o bairro lá ficou totalmente alagado, as pessoas para sair de casa tinham que tirar o sapato, arregaçar a calça, para poder sair, para poder trabalhar, porque todas as ruas lá ficaram com quase 40, 50 centímetros de água. Eu passei 2, 3 vezes ali pela região e vi o sofrimento das pessoas. Olha, ontem aconteceu... Você acompanhou a sessão da Câmara de ontem, Pedrinho? Com certeza. A sessão... Você esteve lá? E não está tendo a sessão da Câmara, as 2 últimas semanas, né? Não pôde acontecer. Nós temos imagens, eu vou mostrar que foram interrompidas, né? E foi interrompida porque o pessoal, os COs da Prefeitura resolveram tumultuar um protesto. COs da Prefeitura? COs é o pessoal que é cargo de confiança, que é olerite contratado por conta da administração, que defende qualquer coisa. E o funcionalismo estava fazendo um protesto sério, um protesto correto, um protesto absolutamente legal, por força da indignação gerada por 1,73 de aumento de reposição salarial. Quando a construção civil, a gente esteve aqui outro dia discutindo, 9%, 10%, a prefeitura oferecer 1,73%, isso é um desaforo, é um desrespeito com o funcionário, e é a forma como o funcionário tem sido tratado em Cubatão, que gerou essa confusão na Câmara. Vamos mostrar a primeira sessão da Câmara, depois eu quero comentar com essa história do aumento, que a Prefeitura agora, o Zé Carlos, o chefe de gabinete, o Fernando lá da comunicação, a própria prefeita, estão alegando que é por causa da imposição da Justiça Eleitoral. E já está provado que não tem nada a ver. A Justiça Eleitoral não proíbe a reposição de perda salarial. Você não pode dar aumento, mas já tem jurisprudência para a reposição. E a Prefeitura teve até o dia 6 de abril para resolver essa situação. E empurrou o Zé Carlos com aquela... Ele tá gordinho, precisa dar uma emagrecida, viu, Zé Carlos? O Zé Carlos empurrou com a barriga, ele, o Dinho, o Fernando, empurraram com a barriga até o dia 6 de abril, passou do prazo.
mesmo depois do prazo, Augusto, essa questão da reposição inflacionária é absolutamente legal. Você vê que quando foi para defender os cargos que foram julgados ilegais e que tinham que ser demitidos porque foram criados de uma forma irregular, a prefeitura arrumou um recurso extraordinário no Ministério. E isso que é absolutamente justo, com um funcionário que está trabalhando lá 10, 20, 30 anos como servidor público, a prefeita diz que não tem condição de resolver, não tem condição de ajudar. Isso é uma total desrespeito ao profissional. Então, a reposição inflacionária, existe um acórdão do Tribunal Regional Eleitoral que diz que é totalmente admissível. Isso não é reajuste salarial, isso é reposição inflacionária, é prevista na Constituição. O grupo que está lá se manifestando, que acabou, esse é um movimento que foi gerado da indignação das pessoas, começou com professores e hoje envolve toda a prefeitura. O funcionalismo inteiro está mobilizado, não vai aceitar esse desrespeito e tem se posicionado. Agora, o que é um absurdo é o que você falou, nós vamos ver as imagens aí, lá, como então você disse. Vamos ver primeiro o início da sessão, eu vou narrando aí, o vídeo é um pouco longo, mas vamos colocar, Carlinha, o início da sessão, para a gente poder... Olha, tem visão... Eu vou só pedir, Carlinha, coloca no ponto que começa a discussão, nós vamos explicar, o Pedrinho vai me ajudar, os servidores municipais promoveram um ato às 14 horas, uma concentração, e foram até a Câmara, aproximadamente 700 funcionários públicos, foram protestar na Câmara contra o aumento de 1,73, que deveria ser votado na Câmara, não é? Na verdade, a prefeita, o Zé Carlos, chefe de gabinete, o Fernando, eles têm alegado, não, mas já foi retirado. E eu fiquei pensando, se nós aqui no programa, se nas redes sociais não houvesse a manifestação de que o aumento do funcionalismo público de Cubatão seria de 1,73, esse projeto seria aprovado. Teria sido aprovado e ia ficar por isso mesmo. Essa indignação que despertou no funcionário é uma coisa absolutamente nova. Ela conseguiu uma proeza, que foi unir os funcionários em defesa de alguma coisa que é essencial para a sobrevivência. Então, foi um total absurdo essa questão do 1,73, e o que ela devia fazer era mandar o projeto do 4,88, que é o limite da lei, pelo índice inflacionário previsto, referente à data base, ela mandar, os vereadores aprovarem, e se tiver algum questionamento, defende-se, porque existe fundamentação legal para defender. Reposição não é aumento, inflacionária. Então, o que não pode aceitar, o que a gente não admite, é que fique postergando uma providência, que fique adiando uma providência que está afetando diretamente a família desses funcionários. Isso não pode ser aceito de jeito nenhum. Agora, o que você estava falando do CEOS, o Nelson vai ficar surpreso. No meio da manifestação, nós vimos lá a população cantando, os servidores públicos se manifestando, não impediram, há uma revolta muito grande contra o vereador Dinho, porque o vereador Dinho defende o aumento de 1,73 e defende o aumento de 50% para os secretários, não é? E há uma incoerência, porque enquanto o funcionalismo ganha 1,73, o secretário 50%, não dá para entender. E aí houve a manifestação de alguns, como o Pedrinho chamou de CO, são os cargos em comissão. Solta o vídeo, por favor, Carlinha.